Então, gente, muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Uma satisfação recebê-los aqui. Uma noite muito especial que a gente tem um convidado muito querido, que é Rodolfo Berg. Rodolfo, ele é psicólogo clínico. Eu vou fazer assim um micro de apresentação, tá, Rodolfo? Porque é psicólogo clínico, arte-terapeuta, ele é músico, artista plástico, professor de pós-graduação, um profundo conhecedor de alguns filósofos, se vocês têm a oportunidade de ver alguma coisa na fala dele, e assim, com muita satisfação que a gente recebe, Rodolfo, e o tema que ele traz é um tema assim, super bacana aqui para a gente, que ele vai falar sobre relacionamentos contemporâneos, solidariedade ou competição. Antes de apresentar os meus colegas da organização, meu nome é Rosana Lima, somos psicanalistas, tá, gente? Graziele Ferreira, Jader Rodrigues, Wilsa Mazur, nossa colega, dá tchau aí, Wilsa. Isso, é a nossa convidada da comunidade de cartéis, uma colega nossa também, e Rodolfo. Aí eu já vou passar a palavra, Rodolfo, para não me estender muito, que o tempo é curto, e eu sei que você tem muito a dizer, tá? Então, um beijo. Depois, se der tempo, gente, a gente entra com algumas perguntas. Pode levantar a mãozinha aí e a gente vai vendo aí a sequência, tá? Então, vamos lá, beijo, vamos. Olha, bom, eu quero começar a agradecer aqui ao Comunidade Carterna, a todos vocês aí pelo convite. Quero agradecer também a presença de todos aí, a paciência, né? Eu acho que assim, o tema realmente, eu acho que é interessante. Hoje esse tema sobre relacionamentos está bombando por aí, mas eu fiz um recorte, né? Porque isso é muito vasto, né? Então eu estou querendo pegar esse tema relacionado a dois temas, que é a competição e solidariedade. A gente poderia falar aqui das relações dos pais com os filhos, das relações amorosas, das relações de trabalho, etc., etc., que são todas, inclusive, hoje, também a relação dentro da questão da rede, né, social e tal. Isso tudo são campos importantes para a gente explorar, mas eu fiz um recorte e eu estou querendo pegar, então, esse tema relacionado a dois conceitos, que é de solidariedade e de competição. Tá? Para quem me conhece, sabe que me foi dado aqui meia hora para falar, então, sobre isso, né? E quem me conhece sabe que se deixar, eu falo 3 horas sem parar. Mas, ó, para a organização, eu já coloquei o reloginho aqui do lado, tá? E pode me puxar a orelha na hora necessária isso, e vamos lá, vamos que vamos, né? Eu não estou te ouvindo, Rosana. Um complemento, esqueci de falar, nossa colega Aline Ferreira, que infelizmente ela não não teve condição de vir agora, neste momento, tá? Se dela aparece mais tarde. Mas a Aline também é nossa companheira da organização, tá? Ok, pode continuar. Pois bem, então, vamos lá. Tem um tema central que eu costumo sempre marcar nas minhas palestras, nas minhas aulas, para os alunos e tal. Aqui hoje não é aula, é mais uma conversa, né? Mas alguns pontos eu quero utilizar, às vezes, né, da minha aula para estar aqui falando com vocês. E o tema central que eu gosto muito de marcar é a questão da nossa prática de existência. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte: nós vivemos, né, num mundo, né, e esse mundo, né, essas relações e, enfim, tudo que a gente passa, né, desde a produção de conhecimento, a questão dos costumes e dos hábitos de vida, tudo isso diz respeito a uma prática de existência, tá? Então, isso está o tempo todo permeando a minha fala. Tá? Eu vou falar a partir da filosofia da diferença e também de uma psicologia da diferença. Tá? Eu sou, como disse o Rosana, eu sou um psicólogo clínico, então minha questão ela é muito prática, tá? Muito da relação
né, do tete-a-tete com o cliente e assim por diante. Então, eu vou falar da psicologia da diferença, da filosofia da diferença. E aqui já marcando para vocês o seguinte, observe o seguinte, não existe uma única psicologia, claro, né? Você pode pegar o behaviorismo, né, a Gestalt, pode pegar, enfim, tem diversas possibilidades de se enxergar, de se entender o mundo, o ser humano e assim por diante. Assim como também não existe uma única filosofia, né? Eu acho que fica mais claro dentro da psicologia, né, que existem diversos ramos possíveis, né, da psicologia. Da psicanálise eu também posso dizer a mesma coisa, né, a psicanálise francesa lacaniana, né, a psicanálise inglesa kleiniana, né, e assim por diante, né? Então você tem diferenças teóricas aqui, um tanto práticas também e tal, mas eu gosto de pensar muito o seguinte: nós estamos todos trabalhando pela saúde psíquica, nós estamos todos trabalhando pela saúde do indivíduo e por que não pensar também dos povos e da nossa época? Tá? Então, embora tenhamos certas diferenças teóricas e algumas práticas, mas estamos todos trabalhando por um bem-estar, né, do ser humano. Tá? Então, eu faço essa primeira marcação porque a filosofia, eu vou começar pela filosofia aqui, a filosofia ela é diferente a partir desse autor, daquele outro, daquela escola, né? Então não existe uma filosofia só. Então, dentro desse ponto de vista, de uma psicologia, de uma filosofia da diferença, eu vou dizer o seguinte para vocês: o que cabe à filosofia? Cabe criar conceitos. Tá? E conceitos como, por exemplo, ego, eu pensante, né? Está lá em Descartes, né? Enfim, né? Humanidade, né? Humano, consciente, inconsciente, todos esses conceitos são conceitos que surgiram na filosofia. Depois, alguns, a ciência também incorporou, transformou um tanto, né? Como, por exemplo, energia, um conceito lá de Aristóteles, né? Átomo, que é um conceito lá de Demócrito, né? da Grécia Antiga, e a ciência incorporou isso, transformou, digamos, evoluiu dentro da compreensão daquele conceito e tal, enfim. Mas o que eu quero marcar para vocês é que é importante nós entendermos que conceitos são esses. Tá? Bom, e bem, então eu vou partir de uma ideia que não foi sempre assim, mas hoje é praticamente consenso dentro da psicologia, da filosofia, da antropologia, da sociologia, que o indivíduo ele é esse ser que é composto de uma esfera biológica, uma esfera psíquica e uma esfera social, biopsicossocial, muitos falamos assim, né? Nós teríamos aqui também que colocar uma outra esfera que a gente talvez pudéssemos chamar aqui de espiritual, né, de transpessoal. Mas isso vai trazer uma complexidade muito grande aqui para a nossa conversa, vamos deixar isso para uma outra hora. Então, nós vamos falar que o indivíduo é um cara que é biopsicossocial. Bom, parece que é o óbvio, né? Mas é muito curioso, porque eu vejo isso muito falado no discurso, né, da psicologia ou da antropologia, da filosofia, mas quando chega na prática, né, na prática clínica, por exemplo, né, o que a gente vê é um outro funcionamento. Né? Eu lembro uma vez que eu estava dando uma aula falando sobre a captura da força de trabalho, né, da força criativa, da força sexual, enfim, né, e fiz uma análise social, histórica, né, a respeito de quando e como, né, a força do trabalho foi colocada a serviço de certas ideologias dentro da nossa civilização ocidental, digamos assim. E depois eu fui ser criticado por uma psicóloga clínica, professora, com estrada, dizendo que eu estava metendo malho no trabalho. Né? Então, assim, é um pouco isso. Né? Aí o cara leva isso para a clínica dele, né? E não consegue fazer uma análise, não consegue perceber de que o conceito de trabalho ele muda conforme o tempo.
E existem ideologias sobre o que é o trabalho, por exemplo, né? E captura uma coisa que é a força de trabalho, compreende? E então, assim, eu estou falando aqui o que parece ser o óbvio, mas é curioso como às vezes as pessoas não fazem de fato uma análise histórica, filosófica, genealógica, né, do surgimento daquele conceito, ou como aquela prática de existência, né, no caso, por exemplo, o trabalho, está sendo capturada e tal por certas forças sociais e tal. Pois bem, então eu estou partindo dessa ideia de que nós somos biopsicossociais, né? Então, eu vou levantar já aqui a questão do problema, tá? Um problema aqui para a gente pensar. Quando a gente observa o mundo, e aqui eu estou falando do sintoma, quando a gente observa a nossa civilização, nós vemos que tem alguma coisa estranha, alguma coisa meio que dando errado, né? Aquecimento global, enfim. E aí, vamos puxar um tanto aqui para a questão das relações, né? As nossas relações, elas estão complicadas, né? Desde a rede, como eu disse há pouco, as relações com os pais, etc., etc., mas pais e filhos, mas tem algo além disso, né? Ou algo ainda que penetra todas essas esferas, que é a questão da competição, e é sobre isso então que eu quero falar, né? Então, o problema a competição, ela é um conceito, e é um conceito que porta uma ideologia, tá? Uma ideologia econômica e política. Tá? E o conceito de competição se infiltrou de tal forma na nossa prática de existência, na ciência, por exemplo, né, que dá o seu carimbo, né, a esse conceito de tal forma, eu vou explicar isso, que nós compramos isso como uma verdade absoluta, final já, sobre as relações e a natureza. Tá? Então, só a título de um exemplo aqui, né? Quando a gente chega lá, ali na virada do século XVI para o século XVII, tem um filósofo inglês importante chamado Francis Bacon. Esse cara ele é considerado um dos pais da ciência moderna, porque ele é um empirista, né? Ele diz assim, que tudo precisa ser observado, investigado e tal. Quer dizer, esse é o espírito do empirismo, né? A partir do que a gente pode, através dos sentidos, observar, o conhecimento é produzido a partir disso que a gente observa, enfim, esse é o empirismo. Esse cara foi extremamente importante para o método científico que se desenvolve ao longo dos séculos posteriores, 17, 18 e tal. Então, esse cara, por exemplo, ele dizia uma coisa muito curiosa, ele era um cara genial, ele dizia assim, a natureza precisa ser torturada, ela precisa ser dominada para que ela possa revelar os seus segredos para nós. Então, observe o seguinte, essa ideia, embora ele fosse um cara genial, extraordinário e tal, mas está ali já uma ideia, e que essa ideia, esse pensamento dele influencia a ciência de uma maneira geral, tá? Até os dias de hoje. Ou seja, mas veja só, tem uma ideologia aí, né? Quer dizer, a primeira é a relação do ser humano com a natureza a partir de uma dominação. A partir, ele dizia isso, a partir da produção de conhecimento, nós temos um poder sobre a natureza, e nós vamos extrair da natureza os seus segredos, para dominá-la, e colocar a natureza a nosso favor. Bom, foi exatamente isso no século XVII, XVIII. Século XVIII, a gente tem aí meados, né? A gente tem a Revolução Industrial, né? Isso vai acontecendo, né? Nós vamos colocando as forças da natureza a nosso favor, da civilização, e assim por diante, e a gente conhece a história. Então, esse cara, ele era inglês, agora me permita aqui um cenário aqui sobre por que essas ideias surgem assim, elas não surgem do nada. Né? Esse cara era inglês, nós estamos falando aí então da virada do século XVI para o XVII, né? No século XVII, 1688, acontece na Inglaterra a chamada Revolução Gloriosa, que é uma revolução
popular que visa diminuir o poder do rei, do clero, né, da aristocracia, e colocar o chamado homem comum, né, no poder também, né, compreende? Então, essa revolução ela é bem sucedida, tá? E quem é esse homem que vai subir ao poder? É uma classe que vem há uns 3 séculos colocando dinheiro no bolso, né? Depois emprestando dinheiro para o rei, essa coisa toda, e chega uma hora que diz, olha, eu quero participar das decisões também. Essa classe é chamada de burguesia, tá? E aí, o que é que essa classe faz? Que esses homens comuns, que eu reparo, não é nem o clero, né, nem a aristocracia. O que esses caras fazem? Eles trabalham para viver. Né? Eles são comerciantes. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: é um modo de existência do comércio, um modo de existência mercantil, mercantilista, compreende? Tá? Então, veja só, esse modo de existência é um modo de competição, é um modo de disputa, compreende? Tá? Então, óbvio, mesmo Francis Bacon sendo genial, ele está atravessado por certas questões da historicidade da sua época, da sua sociedade, da sua cultura inglesa, etc., etc., e que ele não tem como fugir. Então, ele produz um conhecimento, veja lá, né, a partir de uma ideia de que a natureza precisa ser dominada, por quê? Porque é assim que funciona. Né? As disputas, o comércio e assim por diante. Né? Francis Bacon era barão, era visconde, era um cara que tinha grana. Né? Mas, de qualquer forma, vocês entendem aqui o seguinte: eu estou querendo colocar dentro de uma historicidade o surgimento de um conceito de competição. Evidentemente que você vai lá na Pérsia antiga, no Egito antigo, na China antiga e tal, você já tinha competição, você tinha os gladiadores na Roma, você tinha, enfim, tinha guerras e tal, não sei o quê. Mas não é disso que nós estamos falando. Pega o seguinte, nós estamos falando do surgimento, né, da gênese. Eu estou usando aqui um método de Nietzsche, tá? De investigação de um conceito a partir do seu surgimento histórico, da sua gênese. Tá? Então, eu estou pensando aqui, estou colocando para vocês, de um conceito de competição que vai servir como mecanismo de captura, veja lá, da vida. Mecanismo de captura do desejo. Mecanismo de captura, vou usar um termo Foucaultiano, por favor, me dêem licença, né? É um dispositivo de captura, né? Como saber, uma produção de saber, né? Um conceito está dentro de uma produção de saber. Então, esse saber está a serviço de uma captura na nossa prática de existência. Eu vou dizer aqui, então, mais clinicamente, está a serviço da captura do desejo. Tá? Pois bem, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Tá? Eu vou caminhar aqui. Ali no século XVII, surgem alguns filósofos importantes chamados contratualistas. Tá? Locke, que era inglês, inclusive, nessa época, em 1600 e pouco e tal, Rousseau, na França e tal. E tem um cara também inglês chamado Hobbes, que é um cara muito interessante, que ele vai dizer uma frase que vai exemplificar um tanto isso que a gente está aqui falando. O homem é o lobo do homem. Né? Ou seja, ele está dizendo que é preciso, e essa é a ideia dos contratualistas, tá? Porque, veja só, está surgindo o conceito de Estado moderno. Pega isso. Então, Rousseau, Locke, Hobbes e outros Voltaire, esses caras estão pensando no Estado moderno, os 3 poderes, essa coisa toda. E aí eles estão dizendo que precisa ter um contrato social para que todos nós acordemos para podermos levar a sociedade adiante, já que, se não houver contrato social, olha lá a ideia, nós somos como lobos, vamos devorar e destruir tudo. Essa ideia, então, novamente aí,
de competição, de disputa, né, e tal. Pois bem, então eu vou... vocês estão entendendo aqui que existe um refino dessa ideia, tá? Um refino, mas que tudo isso está influenciando a nossa prática de existência. E como nós, cada um de nós, olha lá, biopsicossocial, como cada um de nós é fruto de uma historicidade, então nós nascemos dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, a palavra não é essa, mas de saber, compreende? De conhecimento. Então, o que diz o saber, o que diz o conhecimento? O que é o ser humano? Olha, é conceito. Humano é conceito, humanidade é conceito, igualdade, liberdade, tudo isso são conceitos, pô, que a gente precisa pensar, né? E como é que isso vai sendo transformado ou moldado a partir de forças econômicas, políticas e de interesses outros que atravessam a filosofia, a ciência, a arte e assim por diante. Então, eu espero que eu esteja me fazendo entender. Então, eu vou dar uma caminhada mais aqui, vou chegar no Darwin, né? Então, nós estamos falando aqui, olha, de surgimento do pensamento científico, nós estamos falando aqui de conceitos sobre a natureza, sobre a vida, sobre o ser humano e a sua prática de existência, a partir do que mais adiante, né, século XIX, tal, sociologia, psicologia, a medicina, a psiquiatria, né, etc, etc. Então, como nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do surgimento do pensamento científico, de um tanto aí de filosofia. Tá, não, vamos colocar aí, evidentemente, a psicologia nisso, a psicanálise nisso aí, nesse tempo aí, né? Início aí do século XX, né? Então, como é que nós pensamos, né? O eu, como é que nós pensamos a consciência e assim por diante. E aí eu estou colocando aqui no século XIX o Darwin, porque esse cara, vocês conhecem ele fez uma revolução importante dentro do conhecimento, dentro do saber da sua época, com o conceito de evolução. Tá? E com esse conceito, eu vou aqui simplificar e reduzir aqui rapidamente da seguinte forma: a evolução, vocês vão lembrar disso, né? Do estudo, né? Ensino fundamental, essa coisa toda, que é muito legal isso, né? Então, você tem a evolução que se dá a partir da mutação genética, né? Um tanto aleatória, lá para o Darwin, né? E se dá a partir da seleção natural. O que seria isso? Aqueles indivíduos mais adaptados vão transmitir para as gerações seguintes as suas condições genéticas. Na época ele não sabia sobre essa questão genética, não tinha ainda esse conhecimento, mas tinha alguma coisa que ele percebia que era herdado e que isso era transmitido adiante. Então, aquela história assim... A girafa de pescoço comprido evoluiu da girafa de pescoço curto? Não. Que existiam girafas de pescoço curto. Estas não sobreviveram. E as de pescoço longo transmitiram para as gerações seguintes o pescoço longo. Compreende? Então, essa é a ideia da seleção. Eu quero que vocês observem uma coisa. Não existe na natureza um julgamento moral. Se a girafa de pescoço grande é uma girafa mais evoluída, melhor espiritualmente, porque é uma girafa mais bonitinha. Não existe julgamento, não existe valoração. Isso é um conceito importante. Ó. Não existe valoração sobre a girafa. É simplesmente uma força da natureza que seleciona aquele indivíduo e, ao longo do tempo, aquela espécie para sobreviver e não a outra. Tá? Então, aqui, ó, vocês já entenderam. Só que quando a gente vai na natureza, a gente vê o seguinte: Darwin dizia isso. Bom, mas o leão briga com outro leão, o leão briga com outra espécie, não sei o quê. Por quê? Porque ele precisa se alimentar, ele quer, entre aspas, quer sobreviver. Então, essa força da natureza vai colocar, então, uma competição. É aí que mora o perigo do conceito, né? Porque o que a natureza está fazendo como seleção natural é o seguinte: essa espécie luta com aquela outra, ou entre si e tal, por conta dos recursos naturais que são limitados. Óbvio, se na savana não tem
não tem bicho para ser comido por 1000 leões, então os leões vão atacar o outro e tal, até que tenha menos quantidade de leões e tal. Então, não existe, por favor, observem isso, não existe valoração moral sobre isso. E este é o equívoco, porque vai se pegar esta ideia de que o mais forte é o que é mais evoluído. Este é um equívoco que vai acontecer na virada para o século XX, depois de Darwin, o que vai ser chamado de darwinismo social. Já no final do século XIX, pegaram a ideia do Darwin e começaram a usar isso de forma racista, dizendo por que a Europa ela é mais evoluída que a África. Né? Então, sim, nós somos mais evoluídos porque os africanos... então, olha só ver a sociedade dos africanos, não sei o quê, a nossa é mais evoluída, porque... Não. Quer dizer, o que esses caras estavam querendo dizer? Olha aí, então, nós europeus somos mais evoluídos porque é só você olhar a nossa sociedade e olhar aquela outra lá. A nossa sociedade é mais evoluída, tem tecnologia, a outra não tem. Portanto, é absolutamente natural que nós dominemos esta outra sociedade. Compreende? Esse tema foi utilizado de forma racista. E o racismo a gente precisa combater de todas as formas, porque não é possível mais nos dias de hoje nós termos esse racismo. Bom, enfim, então vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Esse Darwin falou algo que ele produziu um conhecimento importante, interessante, sobre a evolução das espécies, né? Há, de fato, ali um grau de competição entre essas espécies, ou dentro da própria espécie, né? Mas ali não tem uma valoração moral sobre a coisa, compreende? E aí isso se transforma num darwinismo social, aonde valores racistas, valores políticos, econômicos, etc., vão sendo colocados dentro, ou melhor dizendo, este conhecimento vai sendo adequado, vai sendo deformado e sendo colocado a serviço de uma ideologia. Pronto, esse é o ponto que eu acho que eu estou sendo claro aonde que eu estou querendo chegar. O que é que Darwin não viu, e muito menos os neodarwinistas não viram na natureza? A cooperação. E eu vou colocar aqui a cooperação antes da solidariedade. Tá? Então, o que é que eles não viram? Eles não viram a cooperação. Dentro da natureza, bom, talvez a ciência não tivesse ainda o olhar necessário sobre esse fenômeno, tá? Isso necessita de mais tempo para eu falar sobre isso, mas, enfim. Quando você tem, por exemplo, um tipo de formiga em que o formigueiro se encontra dentro do caule de uma árvore, essa formiga protege a árvore de qualquer agressor. Compreende? E o que a árvore dá em troca? Dá seiva, algum alimento, dá proteção e tal. Então, há uma relação de cooperação entre duas espécies, a formiga e aquele tipo de árvore. Eu poderia aqui dar diversos exemplos de cooperação, uma matilha, por exemplo, de cachorros, uma alcateia, por exemplo, de lobos ou de leões, né? Onde as leoas caçam juntos. Na etimologia da palavra cooperação, nós poderíamos colocar aí também a palavra colaborar, me fugiu agora. Colaborar ou cooperação, né? Co com o outro, né? Laborar, de labor, né? De trabalho, né? Então, é o mesmo princípio também, cooperar. Operar aí tem a ver com trabalho, né? Quer dizer, é trabalhar junto. Então, uma alcateia de lobos ou de leões, as leoas trabalham juntos em prol de um objetivo que é derrubar a caça lá, conseguir a caça e tal. Então, isso é uma cooperação. Então, o que Darwin não viu, muito menos os neodarwinistas, é que a natureza ela é cheia de cooperação entre as espécies ou dentro da própria espécie. Né? Bom, enfim,
E eu vou colocar aqui, por conta do nosso tempo mais curto mesmo, eu não vou me alongar sobre essa questão da cooperação, porque eu acho que eu também estou sendo claro aqui para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês, vou radicalizar aqui para vocês essa questão da cooperação. Porque só na década de 60, uma cientista, Lynn Margulis, extraordinária mulher, norte-americana, casada com Carl Sagan, né? Isso foi um problema para ela, porque é a questão mesmo do machismo, do patriarcado, outra coisa que a gente precisa combater de forma firme, porque ela era uma mulher extraordinária, uma cientista extraordinária, mas sempre ela foi casada com simplesmente Carl Sagan. Carl Sagan, não sei que vocês conhecem, é um dos físicos e astrônomos mais importantes, cosmoastronomia, não sei, o cara mais importante, né, que trabalhava na NASA, um cara extraordinário, né? Tem aquela série Cosmos, né, que ele comentava, muito conhecido e tal, não sei o quê. E ela meio que ficava ali, né? E ela foi muito atacada, porque o que ela fez na década de 60 foi apresentar a produção de um conhecimento que até então ninguém tinha tido. E ela teve tanto sucesso, né, que ela foi atacada, mas depois todos tiveram que tirar o chapéu para ela. Então, ela é uma microbiologista, ela estuda bactérias, micróbios. E ela, então, na sua investigação, descobre o seguinte, veja lá no passado, há muitos milhões de anos atrás, né, as células animais e vegetais eram mais simples. E elas vão ganhando complexidade conforme alguns fenômenos que vão acontecendo a essas células. Vocês vão perguntar assim, mas como é que esses biólogos sabem disso? Eles sabem, eles investigam, eles têm uma capacidade de investigação sobre isso. Tá? Então, tudo isso é ciência, tudo isso é laboratório, tá? Teoria comprovada e tal. Então, ela descobre que, em algum momento, uma bactéria foi absorvida por um tipo de célula, e essa célula ela ganha complexidade porque essa bactéria ela passa a fazer parte da própria célula. Veja lá, a bactéria não atacou a célula, ela foi absorvida por essa célula, incorporada, digamos assim, na estrutura celular, e ela passa a ter uma função, que é a mitocôndria. Curiosamente, vocês sabem que as células complexas elas possuem um núcleo de DNA. As mitocôndrias elas possuem também um núcleo de DNA. Você tem, melhor dizendo, tem um DNA próprio da mitocôndria e um DNA do núcleo da célula. E ela mostra por quê? Porque em algum momento a mitocôndria era uma bactéria. E no momento que ela passa e se junta a essa célula, ela vira uma usina de energia. Vocês lembram disso, do ensino fundamental? Mitocôndria é uma usina de energia. E, com isso, a célula passa a ter uma capacidade de energia e ela ganha complexidade. E nós estamos falando aqui de milhões de anos atrás, e nós estamos falando, então, de um processo evolutivo que vai chegar nos organismos mais complexos, né? Até o ser humano e tal. Pois bem, o que ela está apresentando? Ela está apresentando um processo simbiótico, que é mais do que cooperação. Ela está dizendo o seguinte, e esse é o livro que ela lança em 67, 68, que é uma bomba, e transforma a compreensão da evolução da biologia e da ciência. Tá? Chama-se O Planeta Simbiótico. Tá? Ela é uma cientista extraordinária. Mulher, né? Olha aí, tá vendo? Porque o machismo tenta apagar, mas às vezes não consegue, porque possui uma força extraordinária como Margulis. Pois bem, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que Darwin não viu, os neodarwinistas não viram, que existe cooperação em toda a natureza. E mais, existem processos simbióticos, aonde espécies
se misturam com outras para poderem sobreviver, para poderem ter mais sucesso, digamos assim, na existência. Tá? Ora, agora me permitam trazer isso aqui para uma questão, então, cultural, social, do campo do saber e da nossa prática de existência, porque aqui eu armei aqui para vocês um cenário aqui, filosófico, científico, e agora vou tentar aqui uma conclusão disso, que é mais ou menos o seguinte: pois bem, mas o conceito de dominação, de disputa, de competição, se entranhou de tal forma na cultura vigente da nossa civilização, se entranhou de tal forma nas nossas relações e na maneira que nos relacionamos, que isso vem interferindo de tal forma nas nossas relações, que as nossas relações se tornaram, então, relações pautadas por um valor de ganho. Ganho. O que eu ganho com esta relação? O que eu posso extrair, compreende? Dessa relação. Ou seja, possui um sentido econômico. E aqui eu estou querendo, me permito, infelizmente eu não vou ter tempo para explicar melhor isso, mas assim, está claro para vocês, né, que quando a gente fala do social, nós estamos falando de forças econômicas. Né? Quando eu citei lá o Francis Bacon, que ele era burguês, que ele tal, eu estou dizendo o seguinte: uma maneira de existir do comércio, da disputa, tá? Que é uma maneira de existir econômica de uma classe que ascende e passa a investir em pesquisa tecnológica, em pesquisa científica. Não é à toa que a Revolução Industrial surge na Inglaterra, né? Que o grande boom da ciência é na Europa, mas fundamentalmente começa na Inglaterra, depois França, Alemanha, né? Por quê? Porque esses caras começam a investir muito dinheiro em tecnologia. É isso, é isso. E ora, o que acontece? Acontece que a maneira de existir desses caras, né, do mercantilismo, do comércio, da troca, essa maneira ela se infiltra na nossa prática de existência, na nossa cultura, na nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida, de ver as relações e de entendermos e sentirmos o desejo que portamos. Eu estou falando aqui, sim, eu guardo essa palavra mais para o final, porque ela é muito mal compreendida, isso virou um clichê e tal. Eu estou falando, sim, de uma economia em torno do capital. É isso. Então, o valor capital é um valor que se infiltra de tal forma nas nossas relações que eu preciso me relacionar com o outro a partir, então, de um estado de disputa, de competição, para que eu possa extrair um benefício para mim dessa relação. Né? Então, o valor da relação não está na relação, compreende? Pois bem, eu vou, então, caminhando aqui para o final, né? Dizendo a seguinte questão para vocês. Bom, falamos aqui de competição e falamos de cooperação. E o que é a solidariedade? A solidariedade não é só a cooperação. A solidariedade ela é a cooperação com a presença de afeto. A solidariedade ela passa por empatia, ela passa pela conexão, ela passa pela aliança. Aliás, eu vou falar aqui uma frase de Margulis, olha que coisa interessante. Ela diz assim: a vida é uma união simbiótica e cooperativa, que permite o triunfo àqueles que se associam. Então, ela está falando lá das espécies, mas vamos trazer isso aqui para a questão social, né? Das relações. Né? A ideia de associação, a ideia de estarmos juntos, de aliança, né? É a ideia de que nós estamos dentro de um sistema, dentro de algo maior, e que agora não estamos só cooperando
para atingirmos uma meta ou um objetivo. Nós estamos agora dentro de um objetivo comum, né? Ou seja, existe afeto presente, né, dentro dessa relação solidária, né? E aí eu vou encerrando a minha fala, me permitam fazer uma citação aqui do Papa Francisco, que se foi agora, todos nós sabemos. Eu preciso dizer a vocês que eu não sou católico, e trazer uma fala aqui de Francisco é porque eu considero um dos maiores líderes dos nossos tempos, né? Líder religioso, evidentemente, mas um líder também político, né? Aonde a posição dele ficou muito clara, inclusive agora no sepultamento, né? Aonde lá, para receber o caixão, estavam lá um penitenciário, um indivíduo trans e assim por diante, né? Quer dizer, é muito clara a posição política dele em relação a isso. Por isso que eu trago aqui, foi uma frase, um pensamento que ele lançou agora há pouco tempo, e que eu acho que todos nós compartilhamos. Ele diz assim: estamos todos no mesmo barco. É isso. Isso é solidariedade. Então, eu estou fechando a minha fala dizendo aqui para vocês o seguinte: a solidariedade, ela é uma escolha, carregada de afeto. A solidariedade, ela é, então, uma ética. A ética da solidariedade. Então, eu coopero afetivamente com o outro porque nós estamos trabalhando por algo maior que nos envolve, um sistema maior que nos envolve. Ou seja, uma prática de existência, evocando aqui as ideias aqui de Francisco, uma prática de existência onde a diferença possa ser respeitada, né? Onde o valor à vida seja o valor maior que pauta as relações, pauta a sociedade, e por que não dizer a economia, a política, e assim por diante, né? Pois é. Então, eu vou fechando a minha fala aqui para passar aqui para vocês, porque o que eu gostaria de dizer é fundamentalmente isso. Nós estamos mergulhados em relações de competição, de disputa. E eu entendo que isso é algo muito ruim para os indivíduos, né, envolvidos nessas relações, e é muito ruim a médio e a longo prazo quando a gente pensa isso em termos de sociedade, de cultura e tal. É possível... Rodolfo, Pois não. perdão, não queria te interromper, mas já interrompendo, é porque o nosso tempinho agora, temos aí 10 minutos, a sua fala foi riquíssima. Ok. E eu tenho certeza que eu já tenho pessoas com a mãozinha levantada. Vamos ver se a gente consegue ouvir os colegas, pelo menos nesse restinho, uma fala extremamente rica, mas vamos embora. Quem começa aí? É Grazi? Quem estava na frente eu não vi? Já? Oi, pessoal. Sim, boa noite. Obrigado, Rodolfo. Assim, uma aula de história. Eu acho que o psicanalista precisa desse lugar, entender que a subjetividade é uma construção que não tem jeito se você não fizer ou não tiver um entendimento da história. Eu estava lendo por esses dias alguns escritos de Freud, em O Tabu da Virgindade, Psicologia de Massa, Mal-Estar na Civilização. Ele fala de uma coisa interessante, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Então, nessas 3 obras, ele coloca que essas pequenas diferenças são, de certa forma, um pacto civilizatório em que o indivíduo narciso vai buscar uma espécie de identidade, né? vai buscar esse lado. Mas, se a gente observar hoje aqui, né, como que você pode lidar com a solidariedade, onde esse lugar, muitas vezes, do outro, é um lugar que a gente considera hoje mais irreconciliável. Porque, por exemplo, como eu vou conviver com alguém que, como você bem colocou,
busca fundamento para um racismo. Como eu vou conviver com alguém que é misógino? Como eu vou conviver com alguém que se declara homofóbico? Como que eu vou construir relações diante desse lugar? Porque enquanto eram aquelas pequenas diferenças atribuídas por Freud, a gente está construindo um pacto. Mas qual que é o nosso grande desafio agora de conviver agora não com as diferenças, mas com essa coisa que é praticamente irreconciliável? Profundo. Eu posso sugerir algo? Guarda aí a fala do Jade, a questão que ele trouxe, super profunda, até para dar tempo, tá, Jade? Porque, pelo menos para mim, tá? Vamos ouvir a Nayara e outras pessoas que desejarem falar? Pode ser? Só para dar esse espaço para as pessoas que desejarem mesmo falar. Nayara, está com a mãozinha levantada? Deseja participar? Traz aqui. Eu sou nova na tribo, né? Eu vim da atenção psicossocial. E essa fala que você está trazendo... E assim, eu tenho agora mais tempo para poder me dedicar um pouco a pensar a psicanálise, né? Ela sempre contribuiu muito para a minha prática. Mas o tempo todo que você estava falando, Rodolfo, eu não sei se você... Eu acho que a gente está no momento limite, assim, do processo civilizatório mesmo. Então, eu acho que você está falando é urgente, né? Eu tenho acompanhado um outro curso na ESP que fala sobre saúde global e diplomacia em saúde, né? Onde as pessoas estão discutindo o conceito de multilateralismo. Quer dizer, a gente pensar junto aquilo que nos aflige para construir estratégias em parceria para poder se proteger a vida, né? Porque talvez a gente tenha que chegar nesse limite para poder entender essa questão da cooperação. Mas eu ando muito inquieta, porque eu acho que você fala de alguma coisa que diz respeito à produção de subjetividade. E acho que a gente não está fora dessa produção de subjetividade. Acho que isso tem a ver, sim, com um processo de colonização. E eu acho que essa história de decolonização do conhecimento não é qualquer discussão. Inclusive, eu hoje assim, me entendo como colonial. Eu me pego, muitas vezes, tendo comportamentos assim. Por exemplo, eu tive uma puta discussão com uma... Desculpa, gente, eu sou assim, tá? Eu falo palavra. Eu tive uma tremenda discussão com uma intergênero, né? E aí eu vi, assim, até conversando, eu trabalhava numa universidade, não sou professora, sou psicóloga. Aí eu vi, assim, a gente não dá lugar simbólico para o intergênero. Quem é que pensa que da sua barriga vai nascer um intergênero? E aí eu não estou sendo colonial quando eu anulo existências possíveis. Eu não estou falando de uma estratégia de dominação binarista. E quando eu fui perguntar para os meus estagiários, olha que bobagem que eu fiz. Eu perguntei para as meninas assim, vocês já imaginaram, então, que da barriga de vocês pode nascer um intergênero? Aí eu levei um tempo para ver assim, e o que os pais têm a ver com isso? Por que eu estou colocando isso na conta das meninas? Que os pais podem ser pais de intergênero. Então, eu estou me colocando numa posição, há muito tempo, quando eu era mais nova, sabe? Eu vi uma moça que era cega, numa janela, e ela olhava para a janela e perguntava assim, tem alguém aí? Tem alguém aí? E eu acho que hoje a gente tem que estar numa posição muito humilde, pensando o quanto essa posição de dominação também não está dentro de nós. E o quanto a própria psicanálise não precisa ser decolonizada. Assim, eu estou faz um tempo que eu já estou com 62 anos, então, assim, eu estou meio metida, porque eu não tenho mais tempo a perder com as falas que me convocam, né? E eu espero que a gente possa conversar sobre isso. Eu já fui bem mais tímida. Só isso. Gente, mais alguém quer comentar aqui? Deixa eu ver o chat. Estou só ajudando um pouquinho, tá, Rosana? Eu estou doido para falar aqui isso, né? Fica à vontade. Rodolfo, só um minuto. Nós somos um time, Grazi, que é isso? É isso aí. Gente, mais alguém deseja comentar, que está aí com a câmera fechada, microfone? Ouvir a Nayara também foi muito prazeroso, obrigada aí, sabe, de uma riqueza, e que bom que você está um pouco mais fora, ou totalmente fora desse lugar da timidez, né? Nos proporcionou essa escuta aqui, tá?
Pelo jeito não, né? Eu também estou com a mão levantada, né? Fala, Grazi, faça a sua pergunta, e aí a gente passa para o Rodolfo, ele dá um Eu acho que, fechamento. assim, falar um pouco mais do que foi dito, claro, a gente está dentro de um sistema capitalista, né? Que é a exploração. É a exploração. É que o Rodolfo trouxe, né, Rodolfo, muito bem colocado, a partir até das relações da natureza, mas de um lugar que é natural para alguma finalidade. Não nesse campo, né, de civilização que busca um ganho que não é, muitas das vezes, não necessário. É só por uma questão de medição de poder, muitas das vezes, ou se não todas as vezes. Mas a teoria lacaniana diz que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. E o que é a história? A história é um discurso. É um discurso que, quando a gente nasce, Lacan também fala, né, que nós antes, né, lá muito novinhos, bebês, crianças, nós já somos falados pelo outro. E tem esse outro de figura mãe, pai ou algum responsável, e o outro, grande outro, da sociedade. O que a sociedade diz que nós precisamos ser? Bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Aí começa a lista de um padrão, né? A gente começa a ser dito, falado a partir de um padrão. E para a gente dar conta que a gente está nessa alienação, né, nessa posição objetal, né, da gente se implicar nesse lugar, é um percurso que muitas das vezes tem pessoas que não saem, fica neste lugar, objetal, alienado, né, por um discurso, e isso tem adoecido muito as pessoas, né, Rodolfo, todos aqui, né, porque não tem espaço para subjetividade. O que o Jader trouxe, e você, Rodolfo, também trouxe, dos pequenos detalhes, né, do quanto que, às vezes, a gente sustenta também a subjetividade na interação. A Nayara trouxe uma questão para a gente se implicar nisso. O quanto eu dou conta de me relacionar com o diferente. Será que eu ainda tenho que me colocar nessa relação do espelho? Eu amo o outro porque eu me enxergo no outro e assim funciona bem as nossas relações? Até quando que a subjetividade vai ser cativante, a gente vai tolerar? Tem uma frase que diz assim, para Narciso, o que não há espelho é feio, né? O quanto que, a partir de qual momento que eu vou enxergar um espelho, que não é o meu reflexo, enxergar beleza nele, né? O quanto que as relações, isso tudo é as provocações que você trouxe, tá, Rodolfo? Que eu estou aqui elaborando, tá, Jader, né, Nayara, o quanto que dessas provocações eu vou conseguir realmente desalienar, né? Sair da posição objetal para uma posição de sujeito. O sistema está aí, gente, ele está posto. E ele é articulado por pessoas que têm interesse, né, Rodolfo? Aqueles que ganham dinheiro com isso. E esse trabalho que a Nayara comentou, eu gostaria que você falasse o nome de novo, mas eu entendi o objetivo de se proteger, de entender como funciona, né, essa dominância e sair, né, desse lugar que domina e tem adoecido tantas pessoas, né? Dizendo, é nessa idade que você tem que fazer isso, para ser feliz você tem que fazer dessa forma, você tem que ser parecido com o modelo que está ali, você tem que ter esse sorriso, você tem que ser esse corpo, você tem que ter essa formação, se aos 60 você tem que ser dessa forma, e essa coisa vai sufocando, está acabando com a subjetividade das pessoas, né? Com as nossas relações. Como que eu consigo me relacionar de forma saudável? Como eu consigo respeitar a subjetividade do Jário e da Rosana? Enfim, assim, vocês me proporcionaram todas essas reflexões, tá? Rodolfo, volta aqui, Rodolfo. Henriqueta, levantou a mão, legal. Seja bem-vinda, Henriqueta. É Henriqueta? Henriqueta. Sim, muito obrigada. Primeiro, boa noite para todo mundo. Rodolfo, que bom estar aqui com você de novo, né? E assim, estava aqui pensando o quanto que nós cada vez mais vamos escapando, fugindo da nossa natureza primordial, né? Primeira, né? Quando no momento, com a entrada na cultura, que ganhamos alguma consciência, também percebemos a importância de vivemos em grupo, né, para nos defendermos de todos os intempéries da natureza e tudo mais. E para isso sabemos que se não cuidar do outro, né, também estarei descuidado. Vem daí a necessidade de
cuidarmos também do outro. Só que nós fomos fugindo muito disso, né? E com o que eu posso chamar de desenvolvimento, não sei, né? Esse movimento que nós viemos fazendo durante todo o percurso da humanidade, né? Foi crescendo uma, uma questão com a ganância, né? Com a vaidade, com o poder, tudo isso foi se desenvolvendo de tal forma que nós perdemos esse elo de relação com o outro, uma relação de cooperação, de participação, não como nós vivemos cada vez mais, né, que é a da competição. E isso, né, foi bem tocado aqui, vem sendo falado por Rodolfo na parte da filosofia, principalmente, né? Como que isso vem se desenvolvendo, como que o contexto em que cada um é criado interfere, sim, né? Mas existe uma essência primeira em cada um. O que está acontecendo conosco, né, seres humanos, nesse momento assim que está chamando por demais, né? Mostrando como esse individualismo, né? Essa vaidade, essa busca de poder, e para conseguir isso, tripudiar o outro, né? Às vezes na família, às vezes no trabalho, nos colegas, onde, inclusive, nós temos uma proposta de melhorar o mundo, de uma opção, e temos uma prática contrária a isso. O que está acontecendo? Né? Por que nós paramos aqui, discursamos, falamos bonito, um monte de coisa, mas vamos falar francamente, o que é que está havendo? O que está havendo? O que é que eu posso fazer para isso modificar? Exemplo, nós temos tido muitos aí, né? Mas nós insistimos nessa questão desse distanciamento, dessa necessidade de diminuir o outro para que eu cresça, né? E vem, então, todas essas coisas que já foram algumas até citadas aqui. Rodolfo, espero que a sua palavra aí nos dê algum alento para essa questão. Obrigada. Bom, Será que a gente tem um tempinho? Porque parece que, Kátia, eu estou um pouquinho preocupada com o tempo. Como é que estamos aí, Jade? Ainda vai mais uma pergunta? Daqui a pouco vai fechar. Então, a gente pode fazer mais umas e volta para o Rodolfo encerrar. Encerrar. Então, Kátia, vamos encerrar as perguntas com você? Pode falar, Kátia. E pode passar. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Não, o meu não pode demorar, não. É só uma observação interessante, que, assim, eu, por exemplo, eu falo do lugar de uma bióloga, né? Eu sou uma bióloga, não sou psicóloga. Minha área de pesquisa sempre foi a taxonomia, a filogenia e, portanto, a evolução, né, das espécies. E é interessante, acho que foi a Nayara que falou a questão da descolonização, né? Então, lembrar que a ciência, no caso a ciência biológica, ela é altamente colonizada, né? E, assim, é uma coisa interessante, porque isso tem tentáculos na sociedade, e no seguinte sentido, o perigo que é a gente levar para o meio social, né, da estrutura social das sociedades, conceitos, leis e regras que são de pertença das ciências naturais propriamente ditas. Então, por exemplo, quando você fala na lei do mais forte, né, que inclusive é uma concepção errada do conceito darwiniano, de que é o mais forte que vai sobreviver, se faz isso baseado num pensamento de quem é o mais forte, quem é o mais fraco, dentro da nossa estrutura social, de sociedade, né? E, na verdade, a lei nem é isso, né? A lei fala da questão de ser aquele sobrevive justamente aquela espécie, aquele indivíduo que se organiza intra- e interespécies, né? Então, é um perigo, é uma coisa tendenciosa, né? A gente tem aí momentos na Segunda Guerra que trouxeram coisas assim absurdas na ciência, com o nazismo, com toda aquela coisa da eugenia, e esse ainda é um tentáculo que vem disso.
né, de querer que a gente use no meio social, nas explicações das relações sociais, a partir de concepções que são de pertença das ciências naturais propriamente ditas, né? Então, assim, é só essa coisa da descolonização, ela é muito séria. Também concordo que ela não é simples, até porque ela precisa ser levada para o meio acadêmico, que é um meio altamente vaidoso, narcisista e egóico. Então, é uma coisa assim muito complicada de se discutir, e isso tem reflexo na sociedade, no meio popular. Então, é isso. Tá? Obrigada, está sendo muito bom essa live aqui. Obrigada, Kátia. Então, Rodolfo, fica o fechamento com você. Eu vou... Na conta dessas perguntas aí. Vou tentar, em 2 minutos aqui, dizer algo. É muito difícil, porque são questões aqui complexas. Estou aqui pensando o que eu posso dizer. Talvez começar com uma ideia que eu gosto muito do Guattari, né? Quando ele diz que a subjetividade ela é produzida numa esteira de fabricação da nossa sociedade, né? Claramente trazendo uma metáfora a partir da esteira de produção industrial, né? Ou seja, nós somos produtos de uma certa indústria, digamos assim, né? Trazendo aí Foucault, né? Que é a relação de um saber com um poder, que é exatamente isso aqui que está sendo dito da colonização, né? Curiosamente, existem autores, inclusive europeus, porque eu estou citando aqui 2, né? Por exemplo, Guattari e Foucault. Eu poderia colocar o Deleuze aqui, já coloco já ele falando aqui uma coisa, que são europeus, mas são indivíduos que estão fazendo uma análise crítica sobre a própria civilização. Talvez o grande cara disso tudo aí tenha sido o Nietzsche, né, que fez uma análise profunda e crítica sobre a civilização ocidental, sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião, enfim, né? Então, a gente também não pode colocar todo mundo no mesmo saco e jogar no lixo, né? Eu sei que vocês não estão fazendo isso, mas eu escuto isso, às vezes, por aí, né? Então, assim, a análise que a gente precisa fazer, e por isso eu estou trazendo aqui a fala do Guattari, que toda a nossa subjetividade ela é produzida dentro de uma historicidade, né? Então, sendo assim, o saber da nossa época, de alguma forma, está em nós, e é isso que, em grande parte, é a colonização, né? Um saber colonial com ideologias do capital, com ideologias de dominação, com ideologias de superioridade racial, essas coisas todas. E aí, né, essa que é a questão difícil para a gente gente olhar para a gente mesmo, né? E aí eu trago agora o Deleuze para dizer o seguinte: é preciso olhar para o fascista dentro de si mesmo, né? O fascista exterior, né? Porque o fascista é o extremo do narcisismo, né? Nesse sentido, né? Desse narcisismo patológico, né? Que não aceita absolutamente nada diferente de si, a ponto de exterminar, compreende? Então, esse fascista que o Deleuze está chamando a atenção, assim, esse é mais fácil a gente identificar pelo comportamento, pela atitude do cara no meio social. O que é difícil identificar é quando nós funcionamos como fascistas, porque a nossa subjetividade é uma subjetividade capturada e forjada dentro de uma historicidade, que é isso aqui que a gente está falando, né? Com ideologias que são ideologias de captura do desejo, de captura da vida. Então, eu vou fechando aqui a minha fala dizendo isso, o Henriqueta. Eu entendo que é possível, porque também se eu não acreditar que é possível, aí o que a gente faz? Pula do penhasco, né? Então a gente, sim, bom, eu acredito que é possível, sim, é uma luta. E aí, Jada, eu acho que tem que se posicionar, sim, politicamente, no sentido, não é partidário, né? É uma política de uma ética na polis, né? De uma ética que eu, na relação com o outro, eu digo não, né?
E aí eu tenho que ser, eu não posso ser infantil nesse momento, né? Eu não posso ser narcisista nesse momento, eu tenho que saber dizer não no momento certo, né? Então eu digo não a este funcionamento fascista, a esse funcionamento que só olha para o próprio umbigo, enfim, de competição, né, etc. Então eu me posiciono, eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo, entendeu? E aí a solidariedade não é passar a mão na cabeça do fascista, passar a mão na cabeça de todo mundo, que é isso, não é isso. Solidariedade é estarmos, e a Henriqueta bem trouxe aqui, né, essa questão assim, o que é a coisa maior que nós estamos trabalhando para que todos possamos ter? É a própria vida, né? É o direito à vida, a cada um poder viver da maneira como quer, com seus valores, com as diferenças. Evidentemente que tem que ter diálogo, né? Para a gente poder viver junto. Mas isso, essa é a questão, né? Porque esse cara que produzido numa subjetividade que pretende a destruição do outro, esse cara não quer o diálogo. E aí eu acho que é isso, né? A nossa posição política, a nossa posição. E aí, Henriqueta, eu acho que o que precisa ser feito é isso: é uma escolha ética pela solidariedade, uma escolha ética pelas relações afetivas, de empatia, né? Onde eu possa estar olhando o outro, e mesmo que eu não esteja na pele do outro, eu possa empaticamente entender o sofrimento do outro, para que eu possa ajudar aqui e ali. Rodolfo, só para dizer que a gente já, para não sair aqui abruptamente, e aí a gente despede, agradece a cada um e cada uma de vocês aqui pela presença, senão a gente vai sair abrupto aqui, e aí a gente fica sem despedir, mas é um prazer imenso fazer as trocas. Eu acho que a gente teria aqui ainda tantas reflexões a serem feitas, mas o papel é esse, que fique na nossa cabeça, ruminando aí, né, ressoando, para que a gente possa, então, desencadear. Um abraço para vocês, muito obrigado aí a todos. Beijo, pessoal. Rodolfo, obrigada, foi ótimo. Obrigada, Rodolfo, obrigada a todos, gente. Até uma próxima, gente. Gosto de Quero Mais, continuação, viu? Também acho que rola outra. Um abraço. Beijão, gente. Obrigada, turma. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostaria de ouvir o Rodolfo terminar. Não, mas não vai fechar, né? Vai fechar, Henriqueta.